Nem todas as pessoas tiveram os pais que gostariam. Nem todas as pessoas têm um pai ou uma mãe que se inspira, que serve de exemplo, que é referência como aprendizado e como formação de caráter e ser humano. Sem falar daqueles que nem pais tiveram. A questão é que essa é a realidade que muitas pessoas nasceram. E qual a resposta do estoicismo para isso? Esse é o tema da lição histórica de hoje. Vem comigo. Quem me acompanha há algum tempo aqui no canal sabe que a relação com meu pai não foi uma das melhores. Inclusive eu fiz um vídeo contando toda essa história ou algumas histórias sobre essa relação que está aqui embaixo. Os links dos vídeos estão aqui embaixo. Porém, meu pai tinha aquilo que ele tinha para dar naquele momento. E eu não tinha no meu pai uma fonte de inspiração e de referência de um homem do que seria uma pessoa madura para eu tentar imitar ou fazer igual, pensando que iria me tornar uma pessoa ou um adulto melhor. Porém, a vida me trouxe tantos outros mentores e toda vez que eu encontrava um mentor, uma pessoa que eu me conectava como se fosse filho dessa pessoa, eu agarrava com todas as minhas forças para sugar tudo que aquela pessoa tinha para me ensinar. E a pergunta é: quem são os mentores que você está escolhendo para a sua vida? Quem são as suas referências? Jogadores de futebol? Cantores? Artistas? Celebridades? Atores? Quem são as pessoas que inspiram você a ser uma pessoa melhor? No bate-papo com Sêneca, vamos ver o que ele tem para nos aconselhar hoje. E ele diz o seguinte: gostamos de dizer que não podemos escolher nossos pais, que eles nos foram dados pelo acaso. Contudo, podemos verdadeiramente escolher de quem gostaríamos de ser filhos. Escolher alguém para ser o nosso mentor, ao ponto de considerá-lo como se fosse o nosso pai, tem que ter muito cuidado. Nós temos alguns critérios que nós podemos usar para isso e alguns nós não podemos usar de jeito nenhum. Deixe-me dar um exemplo. Quando você idolatra alguém, quando você começa a fazer de uma pessoa famosa, de um jogador de futebol, por exemplo, o seu ídolo, e você coloca o nome do jogador no seu filho, e de repente o seu filho gosta tanto daquela pessoa, começa a idolatrar tanto que às vezes gosta mais do que o próprio pai, ou o próprio irmão, ou das pessoas que convivem. Este é um erro. Nós estamos distorcendo a ordem e o valor das coisas. E aí, de repente, vamos supor que essa pessoa ela é fã do Robinho, ou fã do Daniel Alves, ou fã de qualquer outra pessoa, de qualquer outra celebridade, que é um ser humano, que é falho, que pode cometer alguns erros. E de repente essa pessoa cometeu uma atrocidade. Não foi um erro simples. Essa pessoa fica na mídia aparecendo com esses maus exemplos que nós vimos nos últimos tempos. E aí, como é que fica você? Que elogiava, que idolatrava, que amava e que de repente até tatuou o nome desse jogador de futebol no seu corpo, aquela camisa que você ganhou. A gente não pode confundir esporte, competição, entretenimento com caráter, com pessoas que a gente acaba substituindo, pessoas que não valem, por mentores verdadeiros que a vida nos apresenta. E hoje nós podemos ter acesso à biografia de tanta gente bacana que não está mais viva e deixou um grande legado por meio de livros. Nós temos vários mentores que podemos seguir, pessoas que passaram por aqui, que foram falhas também, não foram perfeitas, mas registraram, se doaram. E nós temos uma biblioteca de mentores à disposição para nós. Nós aprendemos com a história dos outros, com o sofrimento dos outros, com a inspiração que os outros trouxeram para nós. E por que não aproveitar disso agora? Além de mentores, pessoas nobres que deixaram seus registros na história para nós, a segunda opção qualquer é você se relacionar com pessoas mais maduras, pessoas mais velhas, pessoas que servem sim de inspiração para você, não pessoas necessariamente famosas ou com cargos ou com profissões renomadas, pessoas simples, do cotidiano, que tem uma sabedoria de vida. Quantas pessoas eu tive o prazer de cruzar na vida, de sentar e bater um papo. Pessoas que têm sim idade para ser o meu pai e que me tratam como filho, porque eu sou amigo dos filhos deles. E acabei herdando um monte de pai por aí, não só na minha vida pessoal, mas também na minha vida profissional.
quantos gestores me trataram como filho, me desenvolveram, e eu sou grato a todos eles. E eu quero aproveitar esse momento para homenageá-los. Um é você, Dr. Leandro, o outro é o Geraldo, que tantas vezes eu falei, mas hoje não está mais aqui com a gente. O Geraldo partiu há pouco tempo. O seu Moreira, meu primeiro chefe, que também não está mais com a gente. Quando eu fui office boy, ele era referência e me inspirou. O meu padrinho, que na minha adolescência muitas vezes ocupou o papel de pai, era a pessoa que eu respeitava, que inclusive eu temia, mas com temor de admiração, com temor de pessoa que queria que ele fosse sim o meu pai. E quantas pessoas mais velhas do que eu, na rua, pessoas simples, foram os meus mentores naquela situação, me trazendo uma lição de sabedoria. Muitos eu não lembro o nome, mas eu continuo nessa jornada. Gosto muito de conversar com pessoas mais velhas que me inspiram. E duas pessoas que eu não posso deixar de falar. Uma era o avô da Patrícia, que já faleceu com 106 anos, que eu conversava com ele e perguntava tudo. Era uma aula de história com ele. E recentemente, ainda vivo, o senhor Ângelo. Senhor Ângelo, que alegria é conversar com o senhor. Que alegria foi mandar um WhatsApp para você aqui da Paraíba, mostrando um pouco do nosso dia a dia, e você me ligar e falar: ô meu filho, como é que estão as coisas por aí? Tá indo na igreja? O que você tem feito? E bater um papo comigo gostoso. Adoro passar horas conversando com o senhor. E esse prazer de estar na presença de pessoas mais experientes, pessoas que alguns julgam velhos, que não valorizam, que rejeitam, para mim é uma ingratidão com a nossa história. Por isso, desde criança, eu sempre tentei ser o mascote, colando nas pessoas, grudando nas pessoas que eram mais velhas do que eu, para sugar o melhor que elas tinham para mim. Espero que você aproveite as dicas de hoje e também encontre os seus mentores. São pessoas que estão aqui do teu lado e de repente você não está aproveitando, está negligenciando essa presença, essa experiência que depois o tempo passa, você se arrepende e não volta mais. Cuide dos velhinhos que ainda fazem parte da sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.